E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre violência. A gente está colocando como tema violência contra a mulher, mas a gente está abrangendo, é violência, tá? Respeito, tudo. Batendo um papo aqui com a professora de Direito Penal e advogada, Graziele Vieira. Tem um questionamento que quando a gente fala de... A gente está falando muito essa questão de violência, ela está muito presa a questões culturais. É aquele mundo que você vive e você se habitua com aquilo ali. O que é normal para uma pessoa não é para outra, mas quando você cresce vendo cenas de violência dentro de casa, e dos mais variados tipos que você trouxe, a criança, ela tanto pode absorver um exemplo de que aquilo não é legal, como ela pode absorver de que aquilo ali é muito normal, porque eu cresci com aquilo. E às vezes você olha para uma criança e a criança faz algum tipo de declaração, vão matar, vão bater, faz declarações absurdas, e aí você diz assim, que absurdo essa criança, assim, como é que isso aconteceu, como é que chegou ali? Às vezes, aquele foi o único exemplo que aquela criança teve, né? Então, acaba ficando muito natural. Essa etapa precisa ser combatida. Isso, a gente até costuma falar que a gente educa com o exemplo. Então, se a criança cresce num seio familiar violento, há uma tendência muito grande que ela reproduza a violência que ela sofreu, que ela viu, que ela vivenciou. Então, nessa perspectiva, quando a gente fala que a violência contra a mulher acaba repercutindo no âmbito familiar, é uma violência contra a família, a gente acaba chamando a atenção de que é um fenômeno, é um evento que é muito mais complexo do que a gente pensa e que não é muito fácil de se resolver. Então, o rompimento desse ciclo da violência demora muito e muitas vezes o ápice dele acaba com a morte da vítima. Então, há uma progressão no contexto das violências até o ponto que essa vítima morre, simplesmente pelo fato do parceiro não aceitar, por exemplo, que ela tente romper com o ciclo. Então, quando, por exemplo, ela pede a separação, as pesquisas científicas já demonstram que esse é o ápice para uma tentativa de feminicídio ou para o feminicídio mesmo. E em várias condutas que estão se repetindo no Brasil todo, inclusive aqui em Sergipe, o autor da violência mata a companheira e se mata depois. E muitas vezes ele faz isso na frente dos filhos. Então, a gente chama esses filhos de filhos da violência. Então, o que nós temos, como nós vamos fazer para acolher esses filhos da violência? A gente precisa chamar a atenção para isso. Então, assim, tem que denunciar? Tem. Mas tem que ser feita uma estrutura social de acolhimento à vítima, mas de uma atenção especial também a esse autor, porque na grande maioria das vezes ele viveu num contexto de violência. E nesse sentido já existem alguns programas que estão sendo implantados no Brasil exatamente para fazer com que esse autor reflita sobre a violência. Porque se você imaginar que ele vai cometer um crime e ele vai ser preso, a gente costuma dizer no direito penal que pena cumprida é pena extinta. Então, depois de cumprida a pena, ele não deve mais nada a ninguém. Mas isso não quer dizer que ele não vai sair da penitenciária e vai até onde a mulher está e mate-a. E aí ele está fazendo o que ele está tendo, ele está criando os filhos da violência e ele pode criar mais filhos da violência, tá? Porque ele fez aquilo uma vez, ele pode fazer de novo, por isso que muitas vezes o ideal não é isolar, é trabalhar esse autor para evitar que ele crie novos filhos da violência. A gente não está falando só de filho carnal, a gente está falando de outras crianças, a gente está falando do meio social que ele vai conviver quando ele sair dali do cumprimento da pena. E a gente sempre tem que pensar que o autor da violência, ele não tem um perfil específico. O autor da violência é qualquer pessoa, é o meu amigo, é o seu vizinho. Ele está em todos os lugares porque é uma violência que é familiar e todo mundo tem um núcleo familiar. Então, geralmente é uma pessoa, é um excelente colega de trabalho, é um grande vizinho, super prestativo, mas ele não consegue lidar com essa agressividade, com esses aspectos e acaba extravasando com a violência no seio familiar. Então, não é só com a vítima mulher, companheira, mas é também com os filhos. Então, assim, para concluir o raciocínio, só para deixar aqui um alerta, existem casos de mulheres que, porque não se sentem acolhidas ou não conseguem, naquele momento anterior, romper com o ciclo da violência, que elas acabam matando o parceiro.
Porque ou elas matam ou elas morrem. E aí é um instituto jurídico que a gente chama de legítima defesa. Então, é um extremo máximo de reação quando você não consegue visualizar nem o Estado nem a sociedade para dar a acolhida devida e tomar as medidas possíveis para tentar evitar que aquela violência aconteça. E a gente sabe, quando a gente fala de violência, qualquer programa não vai ter o tempo suficiente para a gente tratar todos os pontos do que seria considerada a abordagem ideal. Mas hoje, eu queria muito agradecer a presença da professora Graziele Vieira. Ela vai voltar aqui ao programa, porque tem livro a caminho. A gente vai deixar para tratar isso numa outra edição do programa Utilidade Pública. Tem livro a caminho falando exatamente disso, por que também tratar o autor. Já imaginou? Cada um que vai cometendo isso, você vai isolando, você isola, e aí quando aquilo ali retornar, você não vai ter mais como controlar, porque você não trabalhou paralelamente todos os pontos de uma mesma questão, que é a questão da violência, da não aceitação, de não saber lidar com o sentimento de perda. A gente volta para a escola, precisamos educar em casa, precisamos educar, não adianta terceirizar, não é obrigação única e exclusiva da escola educar o seu filho. Com respeito, criar mesmo um sistema de inteligência emocional nas nossas crianças, né? Para que eles não se tornem, não formem filhos da violência no futuro. Mais uma vez, eu queria te agradecer pela entrevista e avisar que, assim, todos os dias a gente tem quadro novo, tem novas informações, sempre no último bloco do programa. E hoje, como a gente está falando aqui em respeito, em cuidar bem da infância, tem um ponto que é o lazer dessas crianças, que também faz parte de todo esse contexto. E aí, como andam os nossos espaços públicos, a gente vai levar esse debate para 3 arquitetos do Canal Projeta, que você acompanha depois do intervalo.